Olá, boa noite. Hoje é dia 9 de junho de 2016 e nós estamos começando mais uma Quinta Técnica. Eu sou Fausto de Arruda Botelho, transmitindo aqui dos escritórios da Enfoque e da Constop, aqui na região da Berrini, em São Paulo. Vamos analisar, como sempre, os mercados do Brasil, do exterior, ações e commodities. Recebemos perguntas dos nossos clientes do produto Alertas Constop. Respondemos essas perguntas, qualquer um pode ver as nossas respostas e transmitimos ao vivo toda quinta-feira, 15 minutos após o fechamento dos mercados, e também subimos o vídeo logo em seguida no YouTube. Você pode nos encontrar no canal youtube.com/constop, C-O-M de Maria, Stop. E você pode também assinar o nosso canal e receber uma notificação toda vez que a gente sobe os vídeos. Além da Quinta Técnica, a gente também faz algumas análises e sobe no nosso canal. Então vamos começar com o índice Bovespa à vista, que deu uma quase uma indicação de reversão hoje, mas não foi muito clara. Foi apenas um candle negativo, mas ele ganha uma certa expressão na medida que ele está acontecendo aqui mais ou menos no mesmo nível onde aconteceu essa queda na tendência de alta de curto prazo, que foi chamado de rally do impeachment, que aconteceu entre fevereiro, março e abril. Isso porque esse processo principalmente se nós tivermos um topo aqui, ele fica com todas as características de uma formação de topo, cabeça e ombros, ombro esquerdo, cabeça, e aqui nós teríamos então o ombro direito. Se o mercado começar a cair a partir de agora, né? Semana passada eu falei que os preços tinham chegado até 50 mil pontos. Não, aliás, faz duas quintas técnicas que eu falei isso. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Os preços tinham chegado nos 55, mas foi 6 porque foi na terça-feira ou na quarta-feira. Então os preços tinham chegado, tinham rompido os 50 mil pontos, depois voltaram a testar, caíram de novo, e agora eles romperam novamente os 50 mil pontos, chegaram quase a 52 mil pontos. Eu acho que os elementos importantes que nós temos em termos de análise técnica são, como tem sido sempre, né, desde 2010, nos últimos anos, são essa reta de resistência que mostra que nós estamos numa tendência de baixa de longo prazo, e o rompimento dessa reta suporte, que nos diz que eventualmente nós temos chance de retomar a tendência a tendência de baixa de longo prazo. Tendência de baixa de longo prazo só será retomada se esse nível for rompido. Mas nem que a gente faça uma formação de fundo aqui, os preços podem, por exemplo, voltar a cair para esse último fundo, que foi na casa de 37 mil pontos. Eles podem voltar a cair, fazer um fundo duplo, por exemplo, se for o caso, ou podem efetivamente retomar a tendência de baixa rompendo esse nível. Mas antes disso, a gente vai ficar de olho aqui no curto, médio prazo, nessa retinha aqui, porque essa reta, caso seja rompida, isso implicaria que nós teríamos um topo aqui, nos níveis atuais, né? Ou de repente algum tipo de acumulação aqui, mas enfim, deixaríamos uma espécie de topo aqui, e isso então, se essa reta for rompida, aí sim nós qualificaríamos deixa eu limpar a área aqui, nós qualificaríamos este processo aqui como uma formação de topo, cabeça e ombros, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. E isso projetaria essa amplitude aqui para baixo, quer dizer, isso daria por aqui, provavelmente aqui pelos 41 mil pontos, a 40 mil pontos, e aí numa situação dessas eu quero crer que o mercado
voltaria para testar o seu fundo principal aí, que foi o fundo de janeiro desse ano. Então, nós estamos indefinidos aí no curto prazo, mas continuamos baixistas no médio e longo prazo para o Ibovespa. Vamos ver o que o índice futuro pode nos falar em termos, então, de... Aqui está, então, o gráfico do índice futuro, é o gráfico perpétuo, feito pela Enfoque. É um gráfico artesanal, cada sistema de análise vai ter um gráfico diferente. Por exemplo, esse fundo aqui de outubro de 2008, no nosso gráfico, o fundo depois do subprime aparece com um mínimo de 53.809. Esse é o nosso fundo. Outros gráficos, outras empresas de análise técnica terão outros valores para esse fundo. Muito bem. Isso posto, o aspecto importante de longo prazo de análise técnica é que, além da tendência de baixa, nós agora temos uma tendência um pouco mais, tendência de baixa de longo prazo, que tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos praticamente. Nós temos uma outra tendência que já tem 3 pontos. Tá? E nós temos esse nível de suporte muito importante, que está aí um pouco acima, um pouco abaixo dos 55 mil pontos exatamente. E temos a constatação de que os preços romperam esse nível e voltaram a subir, e tendo deixado um topo aqui por volta desse nível. Isso é tecnicamente o mesmo nível que esse, né? Então, nós consideramos esse processo todo, que foi a alta do impeachment, o rally do impeachment, como tendo sido um movimento de retorno, que o americano chama de pullback, para essa antiga resistência, suporte muito importante, né? Ele foi suporte, depois virou resistência, depois virou suporte de novo, e agora virou resistência de novo. Na verdade, a gente teria que adequar isso um pouco mais para cima aqui, mas enfim. Então, aqui. Então, o fato é, rompeu esse nível importante, teve um movimento de um pullback, rompeu a reta suporte de curto prazo e está num processo que também é igual o à vista. Eu acho que isso aqui vai mostrar ser, nós vamos ter um topo aqui por volta dos 53, ou de repente podemos ter o topo aí onde estamos. E assim que esse nível de suporte aqui for rompido, então isso, a gente constata que isso é uma formação de topo, e aí projeta-se níveis mais baixos, aí no 43, 42, provavelmente, né? E então, de certa forma, corroborando, né? No índice futuro, corroborando com a análise que fizemos do índice à vista. Essa formação de candle é uma formação de reversão. Nós tivemos esse clímax de alta, e aí esses dois candles, esses dois últimos candles formam uma formação de reversão chamada Harami, que significa mulher grávida, e se for confirmada com um candle negativo amanhã, se a gente for no intraday, a gente pode ver o que precisa acontecer para isso se confirmar. Basicamente, precisaria romper o mínimo de hoje, né? Rompendo o mínimo de hoje, se nós confirmaríamos esse Harami que está dentro desse outro candle aqui, né? Estava mostrando o gráfico intraday de 15 minutos, agora voltei para o gráfico diário. Então, se a gente tiver o mercado rompendo esse fundo aqui, fechando abaixo desse fundo, então aí esses dois candles poderiam ser, que seriam confirmados como um candle de reversão, e havendo um candle de reversão, aumenta a possibilidade de a gente ter um topo aqui, aumentando a possibilidade de a gente ter um topo aqui, aumenta a possibilidade de que isso tudo aqui seja uma formação de topo, com um topo acima, meio pífio, né, em relação a esse nível aqui. Assim, um outro aspecto que é muito importante também, que eu não comentei, é que além do pullback, ficou claro o pullback, mas eu esqueci de dizer que no pullback nós tivemos um bull trap, porque os preços romperam a então resistência, né,
suporte, depois resistência, depois suporte de novo, aí resistência de novo. Romperam nesse dia aqui, que foi o dia 27 de abril, fecharam na máxima do dia praticamente, a máxima foi 55.630 e o fechamento foi 55.630, ou seja, fecharam na máxima do dia, sendo que a resistência a gente poderia dizer que estava a 55, né? O máximo a 55, fechou 600 pontos acima na máxima do dia e logo em seguida ele entrou para dentro de novo. Depois fez um pequeno pullback para esse nível e voltou a cair. Então, esse processo é bastante negativo, é bastante importante em termos de nós adotarmos agora um viés muito mais baixista do que altista, né? Então, é mais uma razão para a gente achar que está se formando um topo por aqui e que isso aqui vai ser uma formação de topo e vai projetar os preços lá para baixo. Então, estamos ainda um pouco indefinidos, aí, o mercado está um pouco indefinido no curto prazo, mas nós continuamos absolutamente baixistas, reforçando agora com o índice futuro, com o Ibovespa no médio e longo prazo. Vamos falar agora do cara que manda no mundo, que é o senhor S&P, Standard & Poor's, são as 500 maiores empresas americanas. Esse é o S&P, que a gente traz desde 1950, ele só é 2 anos mais velho que eu, esse cara aqui, que eu nasci aqui em 1952. Então, temos aí a mesma idade, somos chapas, convivemos diariamente. Eu tento saber o que esse cara está aprontando, ou vai aprontar, melhor dizendo, né? Muito bem. Como eu sou brasileiro, expert em inflação, eu tiro a inflação do gráfico. Acho que isso aqui é o que o americano diria the real thing. Isso é o que aconteceu de fato no S&P, né? Para a gente ir mais para trás, a gente pode pegar o gráfico do Dow Jones indexado. E aí, ali nós estamos aqui, né? O S&P começa aqui em 1950, aqui, ó. Essa aqui. E aí a gente tem todo esse processo aqui, que é também o processo da crise de 29, né? E, enfim. Mas, falando do S&P, então a gente tem desde 1950 e a gente constata que no gráfico indexado pelo CPI, ou seja, em que a gente tira a inflação, a gente constata que ele está no seu topo histórico e que rompeu uma reta suporte de longo prazo, que é muito baixista. Antes ele tinha nos dado um bull trap também, que é muito baixista, rompeu a reta, é muito baixista. E agora o que ele está fazendo? Ele está testando essa reta aqui. Mas não rompeu a reta? Eu de fato mostrei várias quintas técnicas com vocês em que a reta estava aqui. E aí você poderia dizer, bom, então rompeu. Rompeu, pero não muito, né? Rompeu, mas não rompeu. Então, como rompeu, mas não rompeu, por que não rompeu? Até porque ele está subindo, derrapando. Derrapando é fazendo uma formação gráfica que a gente chama de deriva e que indica perda de força desse movimento de alta e que é uma formação de reversão. Então, ele está com uma formação de reversão no teste do topo principal dessa reta de resistência que, embora esteja assim pouco inclinada, ela é uma reta que já tem mais de um ano, tem 1 ano e meio já praticamente, né? Fevereiro, 1 ano e 1 ano e 3 meses. Mas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, praticamente 9 pontos, né? Então, como eu disse, não dá para dizer que isso aqui foi rompido, então a gente dá uma acertada na reta aí, isso aqui tem uma certa flexibilidade, né? Enquanto o mercado não produzir para a gente um candle ou uma barra, seria mais fácil de traçar, né? Um negócio assim convincente, né?
grande oscilação, fechamento na máxima do dia, não rompeu coisa nenhuma, o cara está se arrastando para cima e hoje deixou um candle de indefinição, depois de ontem ele ter, sobre alguns aspectos, sobre algum prisma, né, de traçado de reta, ele praticamente rompeu essa reta ontem, e aí hoje fica indefinido. Então isso eu acho que é demonstração de fraqueza dos comprados, numa hora que os comprados teriam a faca e o queijo na mão. Porque quando níveis de resistência importantes são rompidos, espera-se que, quer dizer, para romper o mercado tem que liquidar todas as ordens de venda que estão naquele nível, e depois, em compensação, a hora que ele passa esse nível de resistência, ele deve encontrar ordens de stop, que são as ordens das pessoas que estão vendidas, que estão short no mercado, que estão com suas ordens de stop de compra para liquidarem suas posições de venda. Então, o rompimento de uma resistência é uma situação muito favorável para o comprado, porque ele não tem mais as ordens de venda que estavam no nível de resistência e passa a contar com um monte de ordens de compra, ou seja, junta a fome com a vontade de comer, e é exatamente por isso que depois do rompimento de uma resistência importante, existe o que o americano chama de rally. Quando isso não acontece, é porque tem alguma coisa errada. Basicamente, o que acontece é que os comprados têm que fazer uma força danada para romper aquele nível de resistência, porque ali tem muita gente vendendo. Em se tratando do S&P, que é um dos mercados, o índice futuro do S&P, quer dizer, o mercado de contratos futuros do S&P, que é um dos mercados mais líquidos do mundo, nós estamos falando em milhões de ordens de venda. Então, para romper isso, precisa acabar com essas milhões de ordens de venda, gasta-se muita energia. Cada ordem de venda que está ali, você precisa botar uma ordem de compra para comprar um contrato do S&P para aniquilar aquela venda. Quando ele rompe isso e não encontra, e não dá continuidade, é porque provavelmente ele não achou as ordens de stop que estavam ali em cima. Por quê? Porque os vendidos não estão preocupados em colocar ordens de stop. Quem já está vendido, né? Porque, por enquanto, a hora que chega na resistência, você tem as pessoas que iniciam a venda, né? Por quê? Porque nas últimas 10 vezes que o mercado chegou nessa reta, por exemplo, ele caiu. Então, essa é uma razão mais do que suficiente para que, chegando de novo nesse nível, as pessoas vendam. Então, essas pessoas são pessoas que estão vendendo novamente. Essas pessoas que vendem agora, as pessoas que tinham vendido antes, quando ele bota a cara para fora e não tem continuidade, é porque essas pessoas não puseram ordens de stop. Por que não puseram? Porque não puseram porque estão achando que não precisa pôr. Então o comprado às vezes se surpreende, chega lá exaurido, e ali que precisa um urso só dar um tapão na cabeça do primeiro touro que é o chefe da fila, e eventualmente o exército todo cai que nem dominó. Tipo assim, os alemães chegando em São Petersburgo, né? Chegaram lá quando acharam que dominaram a cidade, num inverno danado, um frio bem pior do que esse que nós estamos sentindo aqui em São Paulo hoje, frio em São Paulo, mas chegaram em São Petersburgo e a cidade estava limpa, não tinha nem rato para eles comerem, e aí deu no que deu, não perderam a guerra por conta disso, segundo diversos historiadores. Muito bem, então, em função dessa deriva que eu estou aqui mostrando para vocês, que é o que o S&P está fazendo, em função dessa indefinição, eu continuo absolutamente baixista no S&P. E acho, minha gente, que quando isso aqui se resolver, quando o mercado finalmente fizer o último topo e começar a cair para pagar a prenda que ele tem que pagar por ter subido essa tendência de alta aqui, e a prenda é, no mínimo, primeiro nível Fibonacci, deixe-me destacar isso aqui em vermelho e com 2 de espessura. Então isso aqui é Fibonacci dessa alta que começa em 2009 no fundo do subprime. Pô, ele tem que cair pelo menos para o primeiro nível Fibonacci, e a partir de hoje, se ele for cair para o primeiro nível Fibonacci, nós estamos falando 31%. Então, eu acho que finalmente quando ele vier tomar o rumo para vir pagar o preço Fibonacci, que eu acho que vai acontecer,
antes que ele rompa esse topo aqui, sim, vai acontecer, e talvez, e provavelmente, eu acho que ele vai cair ainda mais, acho que isso aqui é capaz de chegar até abaixo do fundo do subprime, mas isso é mais para frente, né? Então, eu acho que quando isso acontecer, isso vai ser rápido e de uma violência e forte. Nós vamos ter uma queda muito forte e muito rápida para esse nível aqui. Ou seja, vai sair sangue aí do S&P, né? Não vai ter pouso suave, na minha opinião. O pouso vai ser meio catastrófico. Muito bem, então estamos baixistas aí no mercado americano, curto, médio e longo prazo. Vamos analisar Vale do Rio Doce. Eu vou dar uma canja aqui para vocês, dizendo que nós recomendamos Vale do Rio Doce. Janelas organizadas em ordem alfabética vertical, organiza todas as nossas. Então hoje nós fizemos uma recomendação de Vale, porque está escrito aqui na recomendação. Não, a recomendação chega no Terminal Enfoque, que nós fizemos, né? Chega através de uma recomendação de venda Light Vale, está aqui, através de um pop-up, que é esse pop-up aqui, que aparece no Terminal Enfoque. Aí o usuário do Terminal Enfoque, ele pode clicar aqui no ver gráfico, e aí ele abre o gráfico que nós usamos, e aí ele pode dar zoom out e ver o gráfico desde 1994, ou ele dá zoom in, ou ele vai para o intraday de 15 minutos, né, onde vai estar tudo sempre marcado, o nível do stop, onde nós estamos pondo stop, onde é o objetivo, e assim por diante, né? Se ele quiser ir para os 5 minutos, ele também vai para os 5 minutos, e assim por diante. Voltamos para o diário aqui, ou para o semanal, ou para o mensal. Vejam que coisa importante que está acontecendo no mensal. Nós tivemos um engolfo aqui dramático no gráfico mensal de Vale do Rio Doce, né? No semanal, deixa-me ver, nós tivemos também um engolfo com o rompimento da reta suporte, e agora nós estamos colocando uma posição de venda numa situação em que nós entendemos. Vamos voltar para o diário aqui para ver o porquê. Então aí, quando no Terminal Enfoque, o usuário passa o mouse e lê o porquê da recomendação. Aqui ele estaria lendo reversão com estrela da tarde em nível de resistência. Então, nós deixamos praticamente três candles de indefinição aqui, depois de um gap, e agora abrimos um gap. Então isso aqui é uma ilha de reversão de 3 candles, né? E essa figura é bastante poderosa. Isso acontece nesse nível aqui, que é um nível de resistência, que é esse topo aqui e esse outro topo aqui, esse pequeno topo aqui, mais um fundo que aconteceu em abril. Então nós entendemos que isso é motivo suficiente para a gente estabelecer uma posição de venda. O objetivo é 8,55. 8,55 é o objetivo de Vale, e o nosso stop logicamente está acima desses topos aqui últimos. Então baixistas aí, Vale, curto, médio e longo prazo. Eu falei para vocês que a gente mostra de meu celular, que a gente manda as recomendações para o Terminal Enfoque, mas se você não tem Terminal Enfoque, você também pode ter as nossas recomendações e recebe elas através do WhatsApp. E o WhatsApp chega no seu celular aqui desta maneira. Você recebe no WhatsApp, e aí você dá um toque aqui e recebe a mesma recomendação. Aí você vira, tem o gráfico, vamos dizer, de médio prazo com a recomendação. E aqui você pode abrir o gráfico, e aí você consegue, no WhatsApp, você consegue ler a recomendação. Dá pra, se aumentando a fotografia, dá para ler o porquê da recomendação. E depois a gente tem um outro gráfico, que é a The Big Picture, que aparece o gráfico todo de
Esse aqui está difícil de aparecer. Eu acho que é porque tem muita luminosidade, né, no meu celular. Eu vou tirar a luminosidade e agora vamos ver se aparece. Dá para aparecer aí na transmissão. É difícil, né? Mas enfim, esse aqui é o gráfico de Vale do Rio Doce, que vem desde 1994, para que se tenha uma ideia da visão de longo prazo do ativo que a gente está recomendando, no caso aí, Vale, recomendando a venda. Vamos falar do ativo que é o de maior influência no índice Bovespa. E se você tem o Terminal Enfoque e quer saber como é que eu faço isso, é simples. A gente vem aqui numa tela de cotações, dá 2 cliques na tela de cotações, abre o flash do Ibovespa. E abrindo o flash do Ibovespa, a gente entra aqui no ícone que é um mundinho, que é o nosso ícone da navegação integrada, e vai para especificações e composição da carteira. E aí a gente tem a composição da carteira, abre essa janela web, em que a gente tem a composição da carteira do índice futuro. Ela já vem ordenada por maior participação, e aqui a gente vê que Itube 4 tem 10,68% do índice Bovespa, e depois vem Ambev com 7,85%. E depois vem Bradesco com 6,82%, e depois BRF. Então vamos ver essas 4 aqui: Itaú, Ambev, Bradesco, BRF. Vamos lá? São as 4. Lembra aí para mim, Juninho: Itaú, Ambev, Bradesco e o quê? Puxa vida, já esqueci. BRF, né? E BRF. É porque eu estava confundindo com BMF, mas é BRF. Ok, então vamos lá. Primeiro, vamos aqui em Itube 4. Estou mostrando o gráfico de 15 minutos, pero não. Eu quero mostrar o gráfico diário. E no gráfico diário, você salta aos olhos o fato que nós tivemos essa reta que vem de 94, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Ela foi rompida já no ano passado, em junho do ano passado. Depois teve um pullback na reta em julho. E agora, nós, depois do rally do impeachment, né, quer dizer, a gente constata que o rally do impeachment levou os preços até o seu topo histórico. E Terminal Enfoque achou que eu ia me conectar com a corretora, então abriu o login para conexão, mas não é o caso, né? Então, o rally levou ao topo histórico, e o topo histórico está fazendo o que pode ser tanto um retângulo de alta para romper isso aqui e dar continuidade à alta, ou uma formação de topo. Eu estou muito mais por uma formação de topo, porque, ora, por causa disso aqui que pede uma correção lá para baixo, né? Então, em princípio, tudo que a gente olhar com dúvida, a gente tem uma tendência natural de puxar para o lado da venda, para o lado da baixa. Mas essa formação também está aqui, ó. Nós tivemos um topo, depois tivemos um topo pífio. Vou fazer uma análise técnica aqui de curto prazo, né? Olha, tivemos um topo, fez os preços caírem 12%. Depois o mercado rompeu esse topo, mas fez um novo topo pífio. Esse novo topo foi apenas 2,5% acima do outro. Aí os preços
foram tentar fazer um novo topo e não conseguiram, deixaram um topo inferior ao último topo. Depois eles foram de novo tentar fazer um novo topo e deixaram um topo inferior a esses outros topos. Isso aqui, minha gente, está com uma baita de uma cara de ombro de esquerdo, cabeça dupla aqui e ombro direito aqui de alguma forma. Nós estamos testando esse suporte importante aqui, a 29,50, 29, né? E os preços a partir daqui eles estão subindo aí, mas meio que estão patinando no sentido contrário a essa última queda. Eu quero crer que isso aqui é uma acumulação de realização de lucro e já já nós vamos ter isso. Quando nós tivermos isso, vamos ver se a gente consegue colocar uma venda por aqui. Nós temos baixistas, portanto, aí em Itaú no curto, médio e longo prazo. Então, qual é a próxima mesmo, Julinho? Itaú, Bradesco, BBDC4. Vê os códigos dos outros, por favor, também, Juninho. Bradesco é uma das perguntas da lista. Tá, então, Bradesco, nós temos uma situação parecida, né? Que temos uma reta de suporte que vem desde 98 e que passou 1, 2, isso aqui quase que é tecnicamente um ponto na reta, mas 3, 4 pontos. Os preços romperam essa reta em 2013 ainda, depois fizeram um pullback em que levaram os preços para novos topos. Aí os preços tentam fazer um novo topo, não conseguem, temos um início de uma tendência de baixa. O rally do impeachment leva Bradesco para níveis próximos do topo histórico, mas a tendência de baixa está respeitada, porque topos consecutivamente mais baixos, fundos consecutivamente mais baixos. Isso aqui foi uma distorção do processo de tendência de baixa, mas ele ainda não escapou do processo de tendência de baixa. Eu acho que esse processo aqui, alguma época do futuro, nós vamos chamar de formação de topo. E se for mesmo, a gente vai pegar essa amplitude aqui e jogar isso aqui, essa amplitude daqui aqui para baixo, né? Mas agora, se a gente vai para o semanal, a gente vê claramente que os preços, depois do rally do impeachment, eles derivaram no sentido da tendência, fazendo uma deriva, que é a mesma formação que eu mostrei para vocês no S&P, e romperam isso, só que ainda não, né? Não é a hora ainda. E talvez isso aqui muitas vezes acontece, a gente tem um movimento de retorno para um pullback para essa retinha de suporte. Isso pode levar Bradesco para 26, 26,50, talvez até para 27. Chega às vezes muito perto do topo e é aí que vem, né? Agora, bem, eu estou aqui com o semanal, vamos voltar para o diário. E aí a gente vê que também hoje nós já tivemos um candle de indefinição que, junto com o candle de ontem, assim como nós vimos no Bovespa, ele faz, no índice futuro também, né, ele forma um candle, uma formação de reversão Harami, que, se for confirmada, então vai mostrar que estamos fazendo um topo aqui. Se fizermos um topo aí, eu vou ficar muito baixista em Bradesco. Estamos baixistas, portanto, por causa desses elementos todos técnicos de longo prazo que eu mostrei, mas precisamos ainda de uma reversão, quer dizer, a confirmação dessa reversão Harami, que está acontecendo, vejam, aqui no caso de Bradesco, ocorre num nível de resistência aí, razoável, né? Nós temos esse topo é praticamente nesse nível, né? Esse topo aqui de março, esse fundo de abril, esse outro fundo de maio, e mais depois de rompido aqui, esses dois topinhos que já tivemos em maio também, né? Então, deixando um topo aqui, isso aqui nós vamos eventualmente chamar de topo duplo, e aí isso projeta os preços provavelmente para R$18, 19, R$18. Eu acho que é isso que vai acontecer em breve. Não dá para a gente descartar a possibilidade dos preços irem testar o topo principal, mas eu acho pouco provável. Eu acho que é grande a chance que amanhã a gente tenha a confirmação desse processo aqui, e isso aqui seja uma formação de topo, uma deriva formando um topo. Baixistas, então, em Bradesco, curto, médio e longo prazo. Júnior? BRF, Brasil Foods, BRF, S3. E a outra, tinha mais uma, qual era?
Ambev 3. Ah, tá, Ambev. Bom, vamos lá. Brasil Foods, a gente sai aqui de 2004 e traça essa reta aqui, que é uma reta de longo prazo muito legal, né? 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Essa reta foi rompida. Se a gente traçar a Fibonacci daqui apenas, quer dizer, para chegar no primeiro nível Fibonacci, o mercado teria que cair em torno de 50%, mais de 50%. Né? Eu acho que o rompimento dessa reta é muito dramático e muito importante. E acho que nós estamos vendo aqui, possivelmente, um triângulo descendente ou um retângulo. Se for retângulo, o mercado ainda volta para testar esse último topo a 56. Vamos ver aqui no curto prazo o que a gente está vendo. Parece que o mercado está respeitando essa pequena retinha de resistência que nós traçamos, que aí, bem, ainda não, né? Porque temos apenas 2 pontos, e aí precisaríamos que isso fosse um topo para que, então, a gente pudesse definir isso como uma reta de resistência. Agora, se isso aqui é uma bandeirinha, eventualmente, então, os preços vão para 55. Se forem a 55, essa formação aqui vai ficar com características de retângulo, né? Logicamente, nós precisamos que se forme um topo aqui. Mas se romper, subir e for para 55, fizer um topo, aí isso tudo aqui fica sendo um retângulo. Então, eu não sei, não dá para chamar isso de bandeira. Eu acho que a gente está indefinido aí no curto prazo e baixistas no médio e longo prazo, por conta desses fatos fundamentais, técnicos, perdão, de muita importância que eu mostrei a vocês. Então vamos falar agora de AMBV4, como é que é? ABEV 3. E uma lista grande de perguntas. ABEV 3, olha, ABEV 3 está lá próximo do seu topo histórico. Nós temos uma reta aqui intacta, mas temos esse canal aqui que foi rompido, mas o mercado saiu andando de lado, né? Então nós estamos, na verdade, numa tendência lateral que vem desde início de 2013, e aqui nesse processo eu montei aqui uma formação que tem características de triângulo ascendente. Então, agora, do mesmo jeito que isso é um triângulo ascendente, isso aqui eu vou para o semanal para a gente ver melhor isso. Isso pode muito bem ser uma formação de cabeça e ombros. Se a gente for para o mensal, não. O mensal fica muito pequeno tudo. Mas aqui no semanal a gente vê isso com clareza. Ó. Ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. Se esse cara romper, aí nós vamos para 22. Mas se eventualmente essa retinha suporte for rompida, aí então nós estamos vendo uma formação de topo. Como nós estamos baixistas no Ibovespa, no índice Bovespa e na Bolsa de São Paulo de uma maneira geral, eu tendo a acreditar que isso daqui é o que vai acontecer, mas aí a gente tem que esperar então para ver o que vai acontecer, se vai se romper os 19,60 ou se vai se romper aqui os 18,40, quando então essa reta vai ser rompida, e isso aqui, a gente esquece isso aqui como sendo, porque do mesmo jeito que eu estou mostrando um triângulo ascendente, eventualmente a gente pode transformar isso em uma deriva, né? Isso pode ser um triângulo ascendente, mas pode muito bem ser uma deriva, tá? Aliás, em função da análise que eu acabei de fazer, eu acho que isso aqui cabe muito mais estar no gráfico do que o triângulo ascendente agora. É isso aí. Vendo isso aqui, vamos ver de longe mais uma vez. Eu acho que isso aqui mostra que o rally do impeachment não está para fazer os preços romperem esse topo histórico, pelo contrário, deve fazer os preços corrigirem e os preços devem vir para 16. Então, baixistas aí no médio e longo prazo, indefinido no curto prazo em Ambev. Júnior, a outra então já foi, né? Perguntas então, vamos lá. São quantas perguntas, Júnior?
Vamos fazer mais 9. Vamos fazer um pupurrizinho, vou responder rapidamente. Então, PK4 testou sua reta de suporte, cujo último fundo foi no primeiro nível de correção Fibonacci dessa tendência de alta que vai de 98 até 2014. E agora os preços, quer dizer, a partir do começo de 2016, eles voltaram para esse nível de resistência importante e fizeram o que eu entendo ser um pullback. Então, se isso foi um pullback para cá, é de se esperar que essa tendência seja retomada. Se essa tendência for retomada, a gente pode imaginar que nós vamos ter mais uma perna que está muito bem definida aqui, né? Seria uma perna para baixo, a gente marca em vermelho no nosso gráfico, e isso traria os preços lá para baixo do fundo subprime, e isso seria então o processo que faria o rompimento dessa reta de suporte pouco inclinada aqui. Agora, no curto prazo, não tenho a menor ideia. Os preços eu acho que estão indo para fazer um tipo de acumulação que eu entendo possa ser um retângulo ou um triângulo, mas não temos nenhuma. Estamos testando esse suporte aqui a 40. Tá? Então, eu estou baixista aí, médio e longo prazo e indefinido no curto prazo. Júnior. Próxima pergunta é CCM U16. Que é o milho. Milho. Então, eu tô... Deixa eu pegar o milho aqui. Para não traçar mais uma coisa aí. Aqui em Commodities. CCM U16. Por que nós não temos o gráfico? Atualizar. Eu achei que nós... Ô Júnior, carrega o seu gráfico aí do CCM U16. Não, acho que... Agora sim. Carreguei o histórico todo desse, que é um gráfico perpétuo também, né? Olha, nós tivemos uma alta aí bastante pronunciada desde 2015, né? Esse ano tivemos uma alta também bastante significativa, os preços subiram em torno de 50%. Agora, deixamos um topo, ou estamos no processo de fazer um topo, sobre algum aspecto. A gente tem essa tendência de alta aqui, bem fininha, né? Bem magrinha, ela não se distancia da reta suporte. Eu gosto dessas tendências. Ela foi rompida e os preços, depois de uma pequena queda, estão se acumulando numa acumulação que eu acho que tem características de bandeira de baixa, ou de retângulo, um pequeno retângulo de baixa. Então, acho que o milho deve cair para 40 reais. Essa é a nossa expectativa. Júnior? A próxima pergunta é SUSB 5, do Francisco. Pausa para uma aguinha. Bem, o nosso gráfico está aqui bem destacado, esse nível hoje de suporte, onde o mercado bateu, mas temos também a considerar aqui o rompimento dessa reta, de maneira que esse processo de alta pode ter sido apenas um pullback. Eu vou adaptar essa reta para o último fundo, fazer o ajuste fino da reta, né? Então fizemos a reta passar por esse último fundo, esse pullback aqui. Então isso tudo aqui pode ter sido um pullback, tá com toda a cara que foi um pullback.
eu acho, portanto, que os preços devem estar voltando para testar esse último fundo aqui depois do rompimento dessa reta de suporte. Vamos traçar a Fibonacci aqui nessa reta de suporte para ver até onde os preços podem ir. Esse fundo foi no primeiro nível Fibonacci. O segundo nível Fibonacci está um pouquinho acima de 8, seria a correção de 50% dessa alta aqui. Acho que boas chances que os preços cheguem lá, porque isso tudo aqui está perfeitamente nos conformes de uma tendência de baixa, né? Rompe a reta suporte, faz um pullback para a antiga reta suporte, e aí volta a cair e faz novo fundo. E é isso aí. Baixista, curto, médio e longo prazo em SUSB. Júnior. Próxima pergunta, ELPL4 do Denis. Eletropaulo, Denis, vamos lá. Olha, já está traçado até no gráfico, isso aqui, o mercado rompeu esse processo aqui, essa tendência de alta, fez uma perna muito bem definida e depois nheque, e nós estamos agora testando essa reta suporte aqui. Eu acho que já foi rompida, porque nós fizemos uma grande bandeira aqui, vamos ver no semanal, acho que fica mais claro essa bandeira, ó. Então, isso aqui é uma reação de longo prazo desse movimento de baixa que vem de 2012, né? Então, os preços fazem esse zigue-zague aqui. Isso aqui tem toda a característica de uma onda corretiva, onda impulsiva, né, no processo de baixa. No bear market, como dizia o Charles Dow, primeiro cara que falou em tendências e definiu tendências, formou os primeiros conceitos sobre tendências de preços de ações. Isso no início do século passado, 1901, quando ele escrevia os editoriais do Wall Street Journal, que é o jornal que ele fundou. Então, você tem aí o bear market, que é composto de ondas impulsivas e ondas corretivas. Então, isso aqui seria uma onda impulsiva, isso seria uma onda corretiva, e aqui a gente vê no semanal claramente que isso aqui foi uma reação dessa baixa. Essa retinha foi rompida. Eu acho que nós vamos ter mais uma acumulaçãozinha, talvez uma bandeira de baixa, e os preços devem caminhar rapidamente aí para o objetivo que está a R$3. É isso aí. Júnior. Próxima é Sula 11 do Fábio. Sul América. Fábio. Então, uma grande tendência lateral, depois o mercado sobe, faz um topo, depois de romper esse processo aqui, e acumula-se numa acumulação que tinha características de retângulo e projetava 12,50. Mas ele acabou nos produzindo um bear trap, porque esse nível importante de suporte foi rompido e não teve continuidade, né? Mas agora nós temos aqui, podemos traçar aqui uma reta de resistência e já tem 3 pontos praticamente, né? Então vamos analisar essa reta, ó. 1, 2, 3, o mercado encostou aqui. Se a partir de amanhã, quer dizer, se o mercado der continuidade nessa alta, romper aí, ó, temos uma pequena resistência aqui nesse nível desses 2 topinhos aqui do começo de março, que estão aí a 16,50, né? Se tivermos um fechamento acima de 16,50, os preços vão de novo para os 18,40, onde está o topo dessa acumulação aqui. E isso aqui, aí se romper esse topo, aí sim eles vão buscar o topo principal. Mas se não romper, ele pode ir até lá, e isso aqui ainda seria considerado, principalmente se deixar um topo aqui nos 18,50, isso aqui ainda seria considerado como uma acumulação de continuação do movimento que a precedeu, ou seja, um retângulo, seria uma acumulação de continuação da baixa, né? Agora, se nós por acaso tivermos uma reversão aí nos 16, aí isso aqui foi um pullback exacerbado, né? Se tiver um engolfo amanhã, por exemplo, aí isso deveria ser considerado bastante baixista. Eu, se visse essa situação, um engolfo amanhã, eu certamente faria uma recomendação de venda com stop logo acima e projeção aqui, esse movimento de baixa, né?
que vem dar nos 12,50, mas também seria a amplitude desse retângulo projetada para baixo. A partir daqui também daria aqui, que é esse fundo de maio e junho de 2015, que está aí nos 13,50 também. Isso aí, Júnior. Próxima é da tiazinha, Dol N16. Então, a chamada da quinta técnica hoje tem o dólar e uma questão. Será que nós estamos vendo será que nós estamos vendo Júnior, perdemos aí a sua internet? Espero que não tenha caído a minha. Não, a minha acho que não caiu, não. Você está no pera aí, deixa eu ver aqui o que eu faço aqui. Acho que é só o meu Skype. Vai sair esse... Ok, voltamos. Alô, voltamos. Ok. Então, a questão é, será que nós tivemos um super rompimento aqui? E se tivermos esse rompimento, a projeção seria provavelmente essa reta suporte, mas a gente pode fazer um pouco mais especificamente. A gente pega essa amplitude aqui e projetaria para baixo a partir daqui, e a gente vem dar aqui nos R$3, né? Não precisa ser muito específico, porque R$3 é R$3, é um nível de suporte natural. Agora, nós tivemos um rompimento inequívoco ontem, e hoje nós tivemos um penetrante. Isso não é bom, porque depois de um rompimento desse, você pode ter qualquer coisa, menos as 5 formações mais importantes de reversão de candlestick, que são o engolfo, no caso aqui, o engolfo, o penetrante, a estrela da manhã, o martelo e o martelo e mais algum que faltou aí, talvez o martelo invertido ou o harami também, né? Então, são 5, meia dúzia de formações. E hoje nós temos aqui um penetrante, que é o correspondente à nuvem negra, né? Em que a gente tem um candle que penetra mais do que a metade do corpo réu inferior. Não dá para dizer ainda, isso aqui também pode muito bem evoluir para apenas uma bandeira de baixa, e aí sim, sucesso aí para o senhor, nós estaremos vendo o sucesso do nosso ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, com a contenção do dólar e possivelmente da inflação também, né, ajudando bastante a meta de inflação desse ano e tudo mais. Mas, se por acaso isso aqui evoluir para uma alta bastante significativa amanhã e depois a retomada desse nível de resistência, né, a gente vai botar ele vermelho, então isso aqui seria um bear trap, e bear trap é uma das mais importantes indicações da análise técnica. No caso, seria uma indicação de alta muito importante, e eu não hesitaria em soltar uma recomendação de compra para o dólar nessa situação. Então, houve um rompimento, vamos ficar de olho nesse processo aqui, para ver se o rompimento se confirma. Hoje, a gente ficou assim meio na dúvida, ou se nós vamos ter o mercado adentrando de novo isso aqui, porque do mesmo jeito que eu falei do rompimento da resistência, o rompimento do suporte, esse suporte muito importante aqui, que estava aí a 3,44, aí embaixo dele devia ter um monte de ordens de stop. Agora, esse monte de ordens de stop se pronunciou ontem, tanto que o mercado abriu em gap e fechou na mínima. Agora, hoje, com esse gap, com esse candle aqui, a gente fica um pouco temeroso de que possa ter havido um rompimento falso, né? Então vamos esperar, mas em princípio baixa no dólar, e ele estaria vindo aí para os R$3. É isso que esse processo está projetando. Júlio? O Javier pediu dólar comercial.
Olha, dólar comercial é o que eu acabei de mostrar, então eu vou mostrar agora. Desculpa, então a tiazinha tinha pedido dólar futuro, DOL-N 16. Então o dólar futuro tá aqui. Como é que é? DOL-M 16, né? N, né? 16. N. Então, esse aqui é o dólar que a gente traz no nosso gráfico perpétuo desde 1991. E essa é a alta que nós tivemos a partir de 2014. E aqui está o rompimento, que é o correspondente ao rompimento no dólar comercial. O dólar futuro ele está aqui a 3,50, né? E o que a gente pode constatar é que o mercado rompeu esse nível de suporte, que agora tornou-se nível de resistência, aí no 3,50, e fechou na mínima do dia. Já tinha rompido anteontem, né? No dólar futuro. O dólar futuro está sempre na frente, né? Tem mais liquidez, tem mais agilidade do que o dólar comercial. Mas hoje a gente tem esse penetrante, né? Um pouco preocupante. Se o mercado é um pulo, amanhã abrir em gap e jogar e entrar, ou amanhã ou nos próximos dias, isso fica muito altista. Por enquanto ele está muito baixista, e isso eu acho que é uma indicação de que nós vamos vir para os R$ reais aqui também. Mas vamos ficar de olho em função do candle de hoje, né? Se fosse há 2 dias atrás, eu só ia dizer que isso era muito baixista e que o mercado vai cair bastante. Mas por conta do candle de hoje, a gente fica aí com o sinal amarelo ligado. Júnior? Estava falando aqui no fechado, agora é Detex 3, Duratex, do Big Mark. Quantas perguntas ainda, Júnior? Depois só mais uma, Cosan. Ok. Rompemos essa reta e estamos respeitando essa reta de resistência. Então, baixa. Acho que isso aqui é só uma reação desse processo de baixa. Acho que nós vamos parar aqui nesse topo, né? Eu não acho, né? Eu tenho motivos para achar, né? Rompeu essa reta, né? Mas já não caiu o suficiente? Não caiu o suficiente não. Eu sei que se a gente traça a Fibonacci aqui, primeiro nível Fibonacci, tá ali, R$ reais, fundo do subprime, tem muito para cair, né? Especificamente tem em torno de 57% para cair, para ele vir pagar a prenda Fibonacci. Por isso que eu estou baixista. Estamos baixistas no índice Bovespa, estamos baixistas no S&P, estamos baixistas em Duratex também. Além do que, ontem nós tivemos um shooting star. Então, eu acho que isso aqui pode evoluir para um triângulo descendente ou alguma acumulação de continuação dessa baixa aqui. Ou o mercado testa a sua reta suporte e esse topo de maio aí na faixa de 7,80, 7,85, mas acho que em breve nós vamos ter uma reversão e o mercado cai. Baixista aí, curto, médio e longo prazo em Duratex. E a última, Cosan, né? CSAN3. Cosan, vamos lá. Cosan está num processo de lateralidade, mas nesse processo de lateralidade fez um topo, né, com shooting star. Vamos ver a evolução desse processo aqui. Não tem muita coisa aí para se basear. Retinha. Rompimento dessa retinha mais inclinada aqui traz os preços para essa outra reta e para esse suporte a 28. E se isso aqui, temos que ver se isso aqui não vai evoluir para... Eu acho que não, né? Olhando de longe assim, parece que o mercado fez um topo e agora está fazendo uma acumulação de continuação.
Então, rompido os 32, confirma aí os preços caindo para 28, testando essa reta suporte. E se romper os 36, aí ele vai buscar o seu topo, não é o topo histórico, mas é praticamente o topo histórico, que está aí na faixa de 38 a 39,40. É isso aí. Muito bem, muito obrigado pela presença de vocês, ou por ter nos assistido. Se você nos viu em tempo real, saiba que nós estamos também no YouTube, a gente já sobe o vídeo, em meia hora o vídeo já está lá no YouTube. E se você está nos vendo no YouTube, saiba que você pode nos ver em tempo real, 15 minutos depois do fechamento, toda quinta-feira. É isso aí, muito obrigado, bom fim de semana, até a próxima semana.